para estudar a palavra, você que está em casa aí conosco, nós vamos ter um tempo para aprender mais. Vamos falar hoje sobre este tema, guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus tem um texto, Romanos capítulo 8, versículo 14. É interessante essa expressão da Bíblia, porque ela diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É interessante essa afirmativa da palavra, porque todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, são pessoas que são justificadas diante de Deus. E no tempo que nós estamos vivendo, neste tempo difícil de pragas, epidemias, tantas mortes, como ser guiado pelo Espírito Santo? Quem são essas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo? Primeiro de tudo, algo muito interessante, Deus, através de Cristo, Ele sempre desejou fazer um trabalho na nossa mente. A mente do ser humano é muito importante. Essa nossa mente, nós que pensamos, a gente tem uma tendência, porque vivemos num mundo, num sistema de mundo em que a gente tem mais pessoas mais pessimistas do que otimistas. É interessante a mente do ser humano, como a mente do ser humano é voltada para o mal, como a mente do ser humano é desejosa de pensar o mal. E falando de pessimismo, quando falamos de pessimismo, a gente fala de pessoas que a mente ela está voltada para pensar essas coisas ruins. Eu já te disse aqui algumas vezes, não acredite muito naquilo que se fala por aí. Acredite mais na palavra de Deus. Por mais tempo que tenha passado da escrita bíblica, a palavra de Deus continua a mesma, continua verdadeira. Se você está com a Bíblia, eu gostaria de ler um texto com você, uma escrita do apóstolo Paulo na igreja da Galácia. Gálatas capítulo 5, quero ler com você. É interessante como a liberdade que Cristo nos deu na cruz do Calvário, é interessante como essa liberdade, se nós soubermos aproveitá-la, nós vamos ser guiados pelo Espírito, nós vamos entender algumas coisas que estão acontecendo hoje e, óbvio, vamos praticar umas e deixar de praticar outras. Livro de Gálatas capítulo 5, versículo 1. O texto diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo escreve à igreja da Galácia e diz assim: vocês estão livres em Cristo. Então, nessa liberdade que vocês têm, cuidado para vocês não se submeter novamente a jugo, a escravidão. No versículo 16, pulando agora para o 16 de Gálatas 5, ele escreveu: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Por quê? 17 ele explica. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí Paulo descreve, é um texto muito conhecido, ele descreve essas obras. Versículo 19 ele diz, ora, as obras da carne são manifestas. Que tipo de obras são essas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. A obra da carne também gera nas nossas vidas embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí o apóstolo Paulo dá uma advertência, ele fala assim, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo, diz o texto, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25 ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Dentro desse pequeno texto aqui, umas coisas importantes podemos aprender. 3 perguntas importantes que definem esse texto. Primeira delas, guiados pelo Espírito, o apóstolo Paulo afirma. Quem tem Jesus é guiado pelo Espírito. E quem é que tem o Espírito Santo? Será que todo mundo na face da terra tem o Espírito Santo? A Bíblia responde. Primeiro texto, acompanhe aí no seu telão ou na sua casa. Livro de João 14, 15, o texto diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com você, ou com vocês, para sempre. Não sei se está aparecendo o texto aí, todavia. 17, o Espírito da verdade. Repetindo, Jesus disse, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem que é esse? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, Jesus estava falando para os seus discípulos, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No outro texto, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, capítulo 8, versículo 5, ele disse, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7, o apóstolo Paulo escreve também, dizendo o seguinte, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Aí ele termina dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence
a Cristo. Ou seja, para ter o Espírito Santo, existe uma necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Claramente vemos na Bíblia que todos aqueles que estavam com Cristo, todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, estes tiveram a presença do Espírito em suas vidas. Nós, hoje, século 21, que também reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, que também estamos nos colocando na presença de Deus diariamente, a gente entende que nós somos a habitação do Espírito Santo. E como habitação do Espírito Santo, nós podemos ser guiados por Ele. E é aí que eu quero chegar. Porque já era para estarmos convencidos, de que o Espírito Santo gera em nós uma vida diferente. Já era para a gente estar convencido disso. O Espírito já que habita na vida do cristão, já deveria tê-lo levado a viver uma vida diferente. Que vida diferente é essa? Simples, é a vida onde nós deixamos as coisas velhas passar, fazemos tudo novamente de uma forma diferente. Como diz o texto de 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ora, quando tudo se faz novo, o nosso pensamento deveria mudar. É a nossa mente que a palavra de Deus tem que entrar. E ela só vai entrar na nossa mente se nós tivermos a presença do Espírito Santo e formos guiados por Ele. Porque no mundo de hoje não adianta nada ser cristão, não adianta nada dizer que é cristão, se a palavra de Deus não está na sua mente. Ela tem que estar na sua mente. Por isso, Deus quer trabalhar na nossa mente. Por isso que a Bíblia também ensina que nós devemos ter a mente de Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, tem certas coisas que nós fazemos que nós não faríamos. A gente pensaria muito bem. Tem certas coisas que nós pensamos que nós não pensaríamos. Existem coisas que nós falamos que nós nem falaríamos. Por quê? Simples. Porque nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, num tempo como esse, de lutas, de dificuldades, de problemas, de epidemias, o que nós podemos fazer? Ser guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, eu e você que temos o Espírito Santo, e se você não tem, eu convido você a receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E o que é receber Jesus e Salvador de sua vida? É entregar a sua vida a Ele, é reconhecer que pecamos, e Ele é o único que pode mudar as nossas vidas. Na verdade, quando a gente entrega a vida para Jesus, a nossa vida muda. Eu ainda insisto nessa tecla, que quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, de verdade, a gente se converte. Ou seja, o que é conversão? Eu estou indo aqui, de repente eu viro para cá ou viro para lá. Eu faço uma conversão. Essa conversão, essa convergência, me leva para Deus, porque Jesus é o caminho. E aí, conforme eu sou guiado pelo Espírito, apesar das coisas que a gente ouve, apesar das dificuldades, apesar das lutas, eu imagino que tem muita gente hoje, no Brasil principalmente, tem muita gente hoje no Brasil, na América do Sul, que está preocupado. Aí você diz assim, pastor, mas você não está preocupado? Não, eu tenho uma preocupação, mas essa preocupação não tira a minha paz. Por quê? Ora, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu leio a Bíblia,
Eu entendo que as coisas que acontecem na palavra, ou que estão acontecendo hoje, que a palavra diz que iria acontecer, mesmo neste tempo de epidemias, de crises, de dificuldades, Deus, que está acima de tudo, sempre se manifestou, sempre ajudou, sempre acompanhou. E se eu posso usar essa expressão, Deus permitiu. Permitiu até para que a gente se aproximasse. Eu falei aqui quinta-feira passada, talvez, neste século 21, neste mês de março de 2020, talvez nunca se orou tanto como se ora hoje. Nunca se buscou tanto a Deus como se busca hoje. E isso é bom. Porque quando termina as soluções humanas, Deus se manifesta. Deus põe a sua mão. Deus liberta. Deus cura. Deus dá vida. Deus transforma. Mas para acreditar em tudo isso, é preciso ter o Espírito Santo. Para converger para essa solução ou por esse caminho, é preciso ser guiado pelo Espírito. E é interessante que a Bíblia está recheada de textos e mais textos, que nos ensinam algumas coisas importantes. Tiago, capítulo 4, ele escreveu algumas coisas importantes relacionadas à nossa mente. Versículo 1, ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Da onde vem isso? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Você não fica pensando? Você não fica desejando? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Aí ele diz: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, é interessante, né? Parece que ele estava chegando no século 21 e vendo isso. Não recebem, pois pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastarem seus prazeres. Ele usa uma expressão forte aqui na tradução NVI, versículo 4, diz adúlteros. Vocês não sabem o que é amizade com o mundo, é inimizade com Deus? Por que ele chama de adúlteros? Porque adúltero é aquele que tem um compromisso com alguém e ele deixa esse compromisso e se une a outro. Por exemplo, o cara é casado, aí ele tem uma outra mulher. O cara tem uma empresa, tem um sócio, mas ele se une a uma outra pessoa e monta uma outra empresa. O cara tem um posto de gasolina, ele tem que vender um combustível vindo direto da refinaria e ele adultera isso colocando água, colocando produtos. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo o seguinte: cuidado, adúlteros. Por quê? Porque vocês dizem que são cristãos, vocês dizem que têm uma vida com Deus, vocês dizem que têm um relacionamento com Deus, mas a vida de vocês, ela não está condizendo com isso. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ele começou a dizer: as coisas acontecem dentro da mente. As pessoas guerreiam, as pessoas invejam, as pessoas têm essas lutas, dificuldades. Simples, porque está tudo dentro da mente. Por isso que nesta manhã, quando o versículo 5, o apóstolo Tiago ele diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem ciúme da gente. Essa expressão ciúme, entenda, o Espírito Santo é tão maravilhoso, tão bom, que ele não quer ver a gente envolvido com as coisas do mundo, com o pecado, com a iniquidade. Ele está em nós, ele quer nos guiar para a gente viver uma vida abençoada, melhor. O problema é que hoje a gente ouve mais do que se fala no mundo do que se fala dentro de nós através do Espírito Santo. Por isso, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele consegue enfrentar uma crise. Eu fico imaginando aqui na história da humanidade, nos relatos da Bíblia no passado, pessoas
que foram guiadas pelo Espírito de Deus. Por exemplo, Isaac, quando ele estava enfrentando um tempo de seca, um tempo de dificuldade, onde não havia solução aos olhos humanos, o texto diz que ele se lembrou, porque anos atrás seu pai, enquanto vivo, teve uma crise num outro lugar e ele foi para o Egito. O Egito, então, naquela época do pai dele, era um lugar mais abençoado. E Isaac se lembrou e ele pensou, está uma crise aqui, eu vou lá para o Egito. Mas o texto de Gênesis diz que Deus falou com ele. O Espírito do Senhor falou com Isaac e disse assim: você confia em mim? Você confia no Deus do teu pai? Eu imagino que Isaac respondeu: claro. Pois então fique nesta terra, plante nesta terra, regue nesta terra, porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E o texto diz que Isaac creu. É interessante essa expressão creu, porque todo mundo na época acreditava na crise, acreditava nos problemas, nas dificuldades. Mas Isaac não, Isaac foi guiado pelo Espírito. O Senhor falou com ele e disse: planta, porque eu vou te abençoar. E a bênção foi tão grande que depois de um ano de plantar, de regar, de cuidar, o texto diz que a cada semente que ele lançou, ele colheu 100 frutos. 100 por uma, 100 por mais uma. Se você olhar outros da época, outras pessoas da época passada, existem vários relatos, de irmãos, de irmãs, que deixaram de ouvir o que se falava e ouviram o Espírito. Eram guiados pelo Espírito. Posso citar aqui os grandes profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias e tantos outros. Davi foi um cara que tinha um relacionamento com Deus, ele ouvia Deus falar com ele. Ouvia tanto que no devocional desta semana, que eu envio para alguns irmãos, a gente vê relatos dos textos em que Davi fala assim: Senhor, o Senhor é o meu desejo, o Senhor é aquele que eu amo, o Senhor é meu Deus forte, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o meu refúgio. Várias situações que Davi enfrentou na sua época, em todas elas ele foi vencedor, porque o Espírito de Deus estava com ele e falava ao seu coração. Portanto, o que eu tenho para te dizer hoje, nesse tempo de crise, esse tempo de crise que a gente está vivendo? O que a gente pode fazer nesse tempo de crise? O que podemos fazer nesse tempo de crise? Desesperar-se? E agora como é que nós vamos pagar contas, já que está tudo fechado, ou boa parte das coisas estão fechadas? E agora como é que nós vamos viver, todos, me permite essa expressão, enjaulados? E agora, será que vão descobrir cura para esse vírus? E agora, como é que vai ser o nosso futuro? Perguntas que talvez estejam batendo dentro da sua mente. Meu conselho nesta manhã é deixar o Espírito falar na sua mente. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo escreveu: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, pensem nessas coisas. Ou seja, use a sua mente para pensar coisas boas. Apesar do cenário, Deus está acima. Não olhe para o cenário, para a situação, olhe para Deus.
por certo Deus vai nos dar o escape, por certo Deus vai nos libertar, por certo Deus vai nos livrar. Nesta manhã que o teu coração esteja ardendo de desejo de falar com Deus, eu quero te convidar para a gente orar, levantar um clamor agora. Eu quero te convidar para você falar com Deus e dizer assim: Senhor, muda a minha mente, ajuda a minha mente. Como a gente cantou há pouco, o Senhor pode, o Senhor pode. A Bíblia diz que não existe impossíveis para Deus. E se você ler a Bíblia ao longo da história, mesmo com pragas, epidemias, dificuldades, mesmo assim, Deus sempre se manifestou na história. Deus sempre interviu na história. E quando Deus intervém, as coisas acontecem. Como é que Deus intervém? Quando nós oramos. Quando nós ouvimos o seu Espírito falar no nosso coração. Amém? Aí com a tua família, onde você estiver, quero orar com você. Pai Celestial, em nome de Jesus, na tua presença estamos. O Senhor está aqui conosco. O Senhor está em todos os lugares, em cada casa, em cada lugar que, ó Deus, o sinal deste culto online estiver chegando. Que o Senhor possa, ó Deus, agora, que o teu Espírito, ó Deus, possa falar mais alto dentro do coração deste irmão, desta irmã. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Deus, fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós oramos, ó Deus, agora, levantamos um clamor, porque cremos que se tem alguém que nos ouve, esse alguém é o Senhor. Ouve, Deus, nossa oração. Ouve, Deus, a oração do Teu povo. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, por vivermos um bom tempo na zona de conforto, como que se nada tivesse acontecendo, preocupados apenas com as nossas vidas. Ah, Deus, que a partir deste momento que nós estamos vivendo no Brasil, o Teu povo, como diz lá na Tua palavra, que se chama pelo Teu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo pedir o perdão desejado ao Senhor, se esse povo buscar a Tua face, a Tua palavra diz que o Senhor viria e sararia esta terra. Oh Deus, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. Nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. Capacita-nos, Senhor, nesta manhã, neste dia, neste tempo difícil. Espírito Santo, que o Senhor tem acesso a todos os corações, em qualquer parte desta terra. Alguém que professa o Teu nome, Jesus, alguém que se identifica agora como aquele que entregou a vida a Ti. Que o Senhor possa agir agora, que o Senhor possa derramar unção, poder, que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Deus, intervém na história desta nação, intervém na história, Deus, deste povo. Tem misericórdia do governo atual. Está lutando, ó Deus, para fazer um trabalho sério e de todos os lados criticam e desejam que dê errado. Mas o Senhor é maior, que o Senhor possa intervir. Deus, que o Senhor possa capacitar o governo a tomar decisões certas. Que o Senhor abençoe as lideranças, alcança as lideranças do Estado, o governador, o prefeito desta cidade, ó Deus, os prefeitos das cidades no interior de São Paulo, todos os governantes no Brasil, todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as pessoas que trabalham como segurança, como limpeza, nos hospitais, nos prontos socorros, que o Senhor possa livrá-los de todo o mal, que o Senhor possa capacitá-los, fortalecê-los neste tempo difícil, Pai, em nome de Jesus. Alcança-nos também com a Tua misericórdia, como eu disse há pouco, pedimos perdão pelos nossos pecados.
Tem misericórdia de nós, ó Deus. Intervenha nessa história. Intervenha na minha história. Intervenha na história deste irmão, desta irmã, desta família, deste jovem, deste adolescente, aonde estiver. Que a tua mão potente possa, ó Deus, intervir, capacitar, fortalecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa este domingo. Que todos tenham um excelente domingo. Abençoa esta semana. Ó Deus, a gente não sabe como vai ser. Na verdade, a gente sabe por conta do que as autoridades decidiram. Mas, Senhor, que o Senhor possa intervir. Que venha a cura. Que venha a libertação. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos. Principalmente os que têm esta enfermidade. Que o Senhor possa alcançá-los. Que o Senhor possa libertá-los, curá-los. Pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Não entendi? Ah, ok. Pedidos de oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe. Tem oração aqui para Clarice Munaro. Tem oração aqui para Ana Paula Valoz. Está agradecendo pelo culto online, amém. E também o Justino, que agradece pela disposição aqui da gente estar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês nesse domingão. Que Deus te abençoe bastante. Que Deus te dê graça, misericórdia, unção, poder sobre a tua vida. Como eu disse, quinta-feira, aproveite o tempo com a tua família, desfrute deste momento com a tua família, em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão conectados com a gente vai se falando pelo WhatsApp, pelo Facebook. Compartilha este culto, compartilha mais tarde a gente pretende repetir pela internet, às 6 da tarde, a gente pretende repetir esse culto. Compartilhe, fala para as pessoas, olha, assiste o culto, tal, tem uma palavra para você, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, fiquem na paz, e a gente vai se comunicando aí pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, pelas redes sociais, amém? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, um bom domingo.